Olá, pessoal! Antes da gente começar os estudos psiquiátricos, que é o primeiro volume da obra completa do Jung, eu quero destacar a importância do prefácio dos editores. Pode parecer que é só uma introdução técnica, mas, na verdade, esse prefácio é fundamental, porque ele vai nos explicar como a obra completa foi organizada, quais escolhas precisaram ser feitas e vai nos dar uma visão geral do conjunto da obra do Jung. Então, o prefácio vai funcionar como uma espécie de mapa, né? Ele vai nos mostrar o caminho, vai explicar a estrutura e vai nos preparar para entender melhor os textos que vamos estudar mais adiante. Por isso que, nesse vídeo, eu vou me dedicar só ao prefácio dos editores e depois nós vamos entrar no conteúdo dos primeiros escritos do Jung com mais clareza e com mais contexto. Logo no início ali do prefácio dos editores, eles vão dizer que a edição alemã segue exatamente o mesmo formato da edição inglesa, que foi publicada nos Estados Unidos e na Inglaterra por editoras de grande prestígio. Então, a coleção do Jung foi pensada para ser internacional e uniforme, para permitir que estudiosos em várias partes do mundo trabalhassem com os mesmos textos. E eles também destacam que alguns escritos foram revistos pelo próprio Jung antes de entrarem na obra completa. Um exemplo é a obra escrita em 1912, que mais tarde o Jung reescreveu e também expandiu e transformou no famoso Símbolos da Transformação, de 1955. E esse detalhe é muito importante porque vai nos mostrar como Jung estava constantemente revisando as suas ideias, né? Ele nunca parava de aprofundar. E aí, outro ponto interessante do prefácio é que alguns textos que haviam sido publicados originalmente em inglês, como o Psicologia e Religião, foram depois incorporados em alemão para manter tudo dentro de uma estrutura única. Além disso, alguns escritos que não tinham tradução para o alemão receberam a tradução especialmente para a coleção. Os editores vão explicar ali também que, para elaborar a obra completa, eles optaram por não seguir sempre a ordem cronológica. Então, a obra completa não está exatamente na ordem em que foram escritos, porque isso criaria volumes muito confusos, misturando textos de natureza muito diferentes. E aí seria mais difícil para estudar. Então, eles organizaram os volumes de uma maneira temática, agrupando os escritos que dialogam entre si. Só que, ao mesmo tempo, eles não quiseram perder de vista o desenvolvimento histórico do pensamento do Jung. Eles também queriam mostrar como as suas ideias foram mudando e amadurecendo ao longo do tempo. Então, eles tentaram ao máximo conciliar essas duas coisas, mantendo um certo equilíbrio entre temática e ordem cronológica, na medida do possível. E aí eles continuam ali no prefácio mostrando o caminho do Jung desde os primeiros estudos até a ruptura com Freud e a fundação da psicologia analítica. Eles contam então que o Jung nasceu em 1875 na Suíça, filho de um pastor protestante, que desde jovem ele tinha interesse pela arqueologia, mas acabou escolhendo a medicina por razões práticas. E ele se formou em 1900 e, inicialmente, ele se dedicou à fisiologia e à química fisiológica. Mas aí ele teve contato com um livro de um psiquiatra e esse livro despertou nele o interesse pelos fenômenos patológicos da mente. E ele decidiu mergulhar na psiquiatria e ele encontrou um apoio fundamental em Bleuler, que na época era diretor de uma famosa clínica psiquiátrica em Zurique. E os primeiros trabalhos do Jung já mostravam a direção que ele seguiria. Ele fez uma dissertação em 1902 que tratava dos fenômenos chamados ocultos, porque ele estava aberto a estudar experiências que a ciência oficial muitas vezes ignorava. E aí, logo em seguida, ele trouxe a psicologia experimental para dentro da psiquiatria. E até aquele momento, a psiquiatria era apenas descritiva. E isso foi permitindo que ele fosse compreendendo os distúrbios psíquicos não só como quadros clínicos, mas como dinâmicas vivas.
e essa mudança de olhar influenciou profundamente a psiquiatria da sua época. Em 1907, o Jung publicou a sua monografia sobre a demência precoce, que hoje é o que a gente chama de esquizofrenia. E essa publicação foi um marco muito importante na carreira inicial dele. E um pouco tempo depois, as pesquisas do Jung aproximaram ele do Freud. Os dois trabalharam juntos por alguns anos, mas a relação foi marcada por bastante tensões. O Jung começou a escrever críticas à teoria freudiana. E aí ele escreveu e lançou o livro Símbolos da Transformação, que foi um divisor de águas na relação dele com o Freud. E ele se afastou definitivamente da psicanálise. E aí, mais tarde, em 1921, ele publicou Tipos Psicológicos, que consolidou esse rompimento e estabeleceu as bases da psicologia analítica. Então, a partir dos volumes seguintes, o Jung já se apresenta claramente como criador da psicologia analítica, trazendo as suas contribuições mais originais, como arquétipos, inconsciente coletivo e individuação. E aí eles seguem explicando ali no prefácio que a psicologia analítica não é um sistema fechado, mas é um pensamento em constante transformação. Os editores lembram que o Jung revisava, reescrevia e acrescentava coisas ao que ele já tinha publicado. E um exemplo disso é o livro Estudos sobre Psicologia Analítica, que passou por várias reformulações. E outro exemplo é Psicologia e Alquimia, que recebeu acréscimos posteriores. Isso significa que para o Jung a psicologia não era uma teoria pronta, mas um conhecimento vivo que estava em permanente evolução. E depois de lançar Tipos Psicológicos, em 1921, o Jung ficou um longo período sem lançar uma obra de grande fôlego. E ele só voltou a publicar um livro maior em 1946. Mas isso não quer dizer que ele tenha ficado parado. Nesse tempo, ele estava muito dedicado à prática clínica, ao ensino, e foi publicando textos menores, que depois foram reunidos em volumes da obra completa. O volume 8, chamado A Dinâmica do Inconsciente, e a primeira parte do volume 9, que é Os Arquétipos e o Inconsciente Coletivo, reúnem justamente esses escritos desse período. E aqui aparecem com força dois conceitos mais centrais da psicologia analítica, que é o inconsciente coletivo e os arquétipos. Já a segunda parte do volume 9 traz a obra Aion, de 1951, que é uma investigação profunda sobre o símbolo do si mesmo, aquilo que o Jung chamava de self, o centro e a totalidade da psique. E mesmo não sendo da mesma época dos textos menores, Aion foi incluído nesse volume porque o tema central é o mesmo, que é sobre as formações arquetípicas. Os volumes 10 a 17 vão reunir textos que mostram a aplicação prática dos conhecimentos básicos do Jung. São alguns escritos que dialogam com temas como civilização, educação, religião ocidental e oriental, alquimia, psicoterapia e desenvolvimento da personalidade. Nos últimos anos de vida, o Jung voltou a escrever algumas obras mais volumosas. As mais importantes foram Aion e o Mysterium Connectionis. E nessas obras, ele se aprofunda ainda mais no simbolismo do si mesmo e na alquimia como uma metáfora do processo de individuação. E a sua última grande obra foi Memórias, Sonhos, Reflexões, escrita em colaboração com Aniela Jaffe. E esse livro é quase um testamento espiritual do Jung, mas ele não quis que esse livro fosse incluído na obra completa, então ele só foi publicado após a sua morte em 1961. Os editores ainda explicam que depois do volume 17, a coleção vai trazer seleções de seminários, textos menores que ainda não haviam sido reunidos em livros, prefácios e até cartas com conteúdo científico. E eles falam também que a obra do Jung cobre mais de 50 anos e explora territórios completamente novos, o que ele chamava de terra virgem. Por isso que a sua terminologia não é totalmente padronizada.
a gente vai perceber que nos primeiros escritos o Jung usava certos termos que depois foram substituídos por outros que ele considerava mais adequados ou precisos. E quando ele próprio não fez essa troca, os editores mantiveram os termos originais para preservar a fidelidade histórica. Então, quando a gente vai estudar Jung, é essencial perceber que os conceitos podem ter mudado de sentido ao longo do tempo. Enquanto leitor, a gente vai precisar acompanhar o movimento do pensamento dele, que está sempre em constante reelaboração, e não esperar uma linguagem rígida e sempre igual. E aí, para concluir, os editores apresentam o que vamos encontrar no volume 1 da obra completa. Eles falam que esse primeiro volume reúne os estudos psiquiátricos iniciais do Jung, especialmente sobre os chamados fenômenos ocultos. Aqui estão sua dissertação de 1902, textos como Erros Histéricos de Leitura, de 1904, Criptomnésia, de 1905 e Distimia Maníaca, de 1903, além de alguns outros trabalhos. E eles comentam, então, que, já nesses escritos de um Jung mais jovem, nós podemos perceber dois elementos que vão marcar toda a obra do Jung. O primeiro é a polêmica com a psiquiatria tradicional da sua época, que era muito rígida e descritiva, e o segundo é a inclinação do Jung para abrir caminhos de pesquisa novos, mais ousados, que já apontavam para o futuro da psicologia analítica. Depois, o prefácio faz questão de registrar uma homenagem a duas mulheres fundamentais na edição da obra completa, que eu não vou saber aqui falar o nome delas, mas que eles contam que elas faleceram em 1965, justamente durante os preparativos da edição, mas que elas haviam se dedicado incansavelmente ao cuidado dos manuscritos originais do Jung, e por isso esse trabalho da obra completa devia muito a elas. E eles agradecem também a outras colaboradoras que ajudaram nesse trabalho, como Lili Jung, Elisabeth Huff e especialmente duas figuras muito próximas a Jung, que é a Von Franz e a Aniela Jaffe. Essas duas últimas, que a gente conhece melhor, tiveram um papel crucial na organização, na redação e na continuidade da publicação. Esse encerramento do prefácio nos mostra algo muito bonito, que a obra completa não é só o resultado do pensamento do Jung, mas também da dedicação de pessoas próximas que se comprometeram a preservar e transmitir esse legado para as próximas gerações. E agora que nós passamos pelo prefácio dos editores, nós temos um mapa de tudo que nos espera. E a partir daqui, nós vamos mergulhar nos primeiros escritos do Jung, textos ainda da sua juventude, mas que já trazem uma ideia da força criativa de toda a psicologia analítica. Então, até o próximo vídeo, onde nós começaremos a ler a obra Estudos Psiquiátricos.